Oi, meus amores, boa tarde. Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula de ciências online, tá? E a Tchellen quer começar pedindo desculpa, porque provavelmente o galo vai cantar algumas vezes, ou vocês vão ouvir vários barulhos pela redondeza da casa, mas é porque são inevitáveis, eu não consigo me livrar deles. Eu já tentei essa gravação várias vezes, mas sempre alguma coisa atrapalha. Mas isso não vai impedir que a gente consiga desenvolver a nossa apresentação, tá certo? Então, como a Tchellen sempre faz, a gente vai começar com uma retrospectiva do que a gente já viu. E a gente tem observado a Terra esse período, tá? A gente tem observado a Terra e tem visto que ela realiza movimentos, alguns deles perceptíveis e outros imperceptíveis, como, por exemplo, o movimento de rotação da Terra. Ele é um movimento que é imperceptível, a gente não sente que a Terra está girando, se não percebe que ela fez um giro em torno de si devido à mudança de dias, ou mesmo o giro em torno do Sol, que seria a translação, quando a gente percebe que passou as estações, tá? Então, a gente tem esses movimentos que são imperceptíveis, mas a gente também tem os movimentos que são realizados pela superfície da Terra. Ou seja, a superfície da Terra está em movimento. E a gente já viu esses 4 tipos de movimentos, tá? Que provam que a Terra ela está em movimento, que seria a teoria da deriva continental, as evidências paleoclimáticas, as evidências paleontológicas e as evidências litológicas. E a gente vai revisar agora cada uma delas. Da teoria da deriva continental diz que antes os continentes eles estavam todos unidos, tá? E devido ao afastamento das placas tectônicas, a gente tem esse afastamento dos continentes, certo? E o surgimento de vários outros continentes. Anteriormente, eles estavam unidos formando uma grande, que a gente falou já, Pangeia, tá? Ou seja, essa Pangeia unia todos os continentes e a gente tem essa afirmação justamente por causa desse encaixe dos planetas. As evidências paleoclimáticas é aquela que diz que os sedimentos glaciares se formavam nos polos, sendo encontrados até hoje parte desses sedimentos na África, na Índia e na Austrália. Então a gente tem aqui que antes esses locais, certo? Eles eram gelados e atualmente a gente só tem a Antártida, certo? Como uma região de glaciação permanente. Mas mesmo assim a gente encontra sedimentos de rochas nessas mesmas regiões que são iguais aos que a gente encontra na Antártida, tá? As evidências paleontológicas, a gente também já falou, que são as possibilidades que a gente tem de encontrar seres vivos fósseis que são igualmente em lugares diferentes, como, por exemplo, a gente tem um fóssil aqui de um dinossauro que é encontrado na América do Sul e na costa sul da África, tá? A gente pode também falar de um tipo de fóssil de samambaia que é encontrado na Austrália, na Antártica, na costa da Índia, no sul da África e no sul da América do Sul, ou seja, indicando que antes toda essa região ela estava unida e assim sucessivamente vários outros fósseis, inclusive de hominídeos, ou seja, de seres humanos. Então a gente vai ter que essas evidências elas vão indicar que esses continentes estavam unidos e vale lembrar, tá, que fósseis nada mais são do que animais que são pré-históricos, que já entraram em extinção, mas que ficaram petrificados e hoje servem como evidência de que existiram esses seres em determinado período na existência do nosso planeta. Outro tipo de evidência, tá, é a litológica. E essa evidência litológica seria os mesmos tipos de rochas que a gente encontra nos continentes. Por exemplo, a gente tem aqui a costa da América do Sul e a costa da África. Então, se a gente pegar essas ilustrações aqui que a Tchellen colocou, a gente vai ver que as mesmas cores que acontecem aqui, acontecem também aqui na costa do Brasil, e isso vai indicar essa evidência litológica. Quando ele fala de litológica, ele está falando de rochas e minerais que ocorrem igualmente
em ambos os continentes, certo? Já que a gente já fez a revisão, a gente vai continuar essa dinâmica da Terra falando que o que é dinâmica? Dinâmica é o que a gente está fazendo hoje, que é vivenciar algo que é ativo, certo? Então a Terra ela está em atividade e ela realiza movimentos. E esses movimentos eles são realizados justamente por causa das placas tectônicas. E o que são essas placas tectônicas, tia Ellen? São formações rochosas, tá? Que realizam o afastamento na superfície da Terra. Na superfície, ou seja, não é na crosta. A crosta é a fina camada em que nós habitamos e as placas tectônicas ficam abaixo, nas camadas abaixo, tá? E elas realizam esses movimentos, que eles podem ser com limites divergentes, que é quando essas placas elas estão realizando o afastamento. Eles podem ter um limite transformante, que é quando há um deslizamento entre essas placas tectônicas. E existe o limite convergente, que é quando elas se chocam e uma dessas placas sobe e outra dessas placas desce, certo? Essas placas tectônicas, elas também indicam que antes esses continentes eles estavam juntos e eles estão se afastando e alguns se aproximando. Ou seja, a gente tem várias placas que vão unir, certo? De certa forma, superficialmente os nossos continentes. Por exemplo, a gente tem aqui o nosso país, ele está em cima de uma placa, tá? Que a gente chama de placa sul-americana e a gente não consegue sentir tanto esses impactos ambientais causados por esse movimento, porque a gente está bem longe do limite dessa placa. Olha aqui onde é que está o limite dessa placa. E ela é uma placa de afastamento, ou seja, ela está cada vez mais se afastando do continente africano, que seria a sugestão, tá, dos cientistas de que antes eles estavam juntos. Esses afastamentos eles podem ser provados não só por observações dos cientistas, mas observações da natureza. A gente tem duas aqui, tá? Uma é a falha de San Andreas, no estado da Califórnia, que fica nos Estados Unidos, que aonde existe essa falha está acontecendo o afastamento, tá, de placas tectônicas e a gente consegue ver um grande cânion aqui, ou seja, um grande buraco formado onde essas placas estão se afastando, certo? E a tia colocou aqui um contrário, que não é afastamento, mas de aproximação, que é o surgimento da Cordilheira dos Andes, que seria o choque entre as duas placas, tá? A sul-americana e a que converge com ela, ou seja, a que choca com ela, que daria origem a esse amontanhado na costa, tá? Sul-americana, uma faixa contínua que é desse encontro dessas placas, ou seja, dois tipos de acontecimentos, tanto o afastamento quanto a aproximação, causando aí fenômenos naturais, ou seja, que alteram a formação, tá, ou a aparência de determinadas localidades. Esses afastamentos eles podem causar eventos naturais, como por exemplo os terremotos, vulcões e tsunamis, que esses eventos eles têm grande magnitude e podem formar grandes ou provocar grandes destruições. Um exemplo é o terremoto, que o terremoto são tremores de terra, que eu acho que eu já falei para vocês ou para algumas salas, que são tremores de terra, que ele é marcado por algumas regiões, que é o hipocentro, que é onde está havendo o deslizamento ou choque dessas placas. Aonde essas placas se encostam é o local onde existe o maior contato e o maior tremor de terra, e esse tremor de terra ele vai se espalhando, certo? E ele vai dar origem a um epicentro. Esse epicentro é o local direto que ele é sentido, mas esse epicentro ele vai formar ondas que são as primárias, que são formadas pelo hipocentro, elas vão subindo, e esse epicentro vai formar ondas secundárias que vão levando, tá, os sismos, ou seja, os movimentos que são sentidos por nós seres humanos e que muitas vezes nem ao menos são captados. Os terremotos, como a tia Ellen já disse, pode causar grande causa, que a tia Ellen colocou para vocês verem um tipo de terremoto, como era a cidade antes e como a cidade ficou depois do terremoto, ou seja, se esse abalo for muito intenso, ele é dividido em graus, a gente tem vários graus, e se ele for muito intenso, ele pode causar danos surreais, como vocês podem observar na imagenzinha aí.
certo? Já os vulcões, o que são os vulcões, tia? Ele pode ser resultante tanto do afastamento de placas tectônicas, esse afastamento ele vai gerar como se fosse uma fissura no solo, e essa fissura vai liberar o magma, ou ele pode ser justamente do deslizamento dessas placas, dos limites convergentes. Uma placa desce e a outra sobe. Só porque essa placa que desce, ela empurra o magma e esse magma ele é expulso, tá? Por um vulcão. E aí a gente vai ter de novo um grande desastre. A Tia Ellen colocou aqui alguns exemplos de vulcões. Aqui a liberação de lava líquida, certo? E aqui é um vulcão que é adormecido. Ele não é bem adormecido, ele está em atividade, mas há milhões e bilhões de anos ele não exala nenhum tipo de lava. Então a gente vê até a formação aqui de neve devido às grandes altitudes. Aí vale lembrar que no livrinho de vocês a Tia Ellen falou de um evento que aconteceu desse vulcão, certo? Que ele exalou grandes quantidades de lava e ele deixou várias pessoas petrificadas na Pompeia, que é uma cidade grega, certo? Que teve um vulcão que ele acabou explodindo, ou seja, entrando em erupção, e as pessoas elas estavam dormindo e elas foram petrificadas no estado de dormindo, certo? E alguns até hoje podem ser encontrados nessa cidade petrificados no mesmo formato que eles estavam quando o vulcão ele entrou em erupção. A gente tem ainda os tsunamis, que são os resultados dos maremotos, certo? E também é resultante de movimentos de placas tectônicas. Essas placas elas estão realizando um movimento, esse deslizamento, uma desce, a outra sobe. Essa que sobe causa um abalo sísmico e esse abalo sísmico vai gerar como resultante as tsunamis, tá? Ou seja, as placas tectônicas mais uma vez causando esse tipo de evento. A Tia Ellen colocou aqui um exemplo provavelmente ilustrativo de um grande maremoto, mas ele é ilustrativo porque ele disse que ele aconteceu, se eu não me engano, no Japão, que foi o maior maremoto resultando em uma grande tsunami que cobriu toda uma cidade do Japão, certo? Com ondas a mais de 10 metros de altura. E qual é a relação entre eles? Bom, essa resposta é simples, né? Todos são resultados de movimentos de placas tectônicas, causando aí uma consequência ambiental que é passível de serem observadas, que a gente consegue observar, certo? Então agora a gente vai fazer uma atividade para ver se a gente fixou o conteúdo. Essa atividade ela vai estar na página 28 do livrinho de ciências de vocês. E quais são as questões, Tia Ellen? São as questões 1, 3, 4 e 5 do livrinho de vocês. A Tia Ellen está disponível para qualquer dúvida e vocês podem entrar em contato pelo grupo. Um abraço!